Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Balbino. Hoje eu quero comentar com vocês a respeito quando o idoso não aceita ajuda. É uma pessoa que está precisando e não aceita. Vocês vão se deparar com muitos casos assim, tá? Eu tenho um caso, já faz um tempinho já, o idoso está precisando de ajuda para levantar, ele não aceita. Ele corre o risco de cair, mas não aceita ajuda. Tem familiar que vem ajudar a convencer, né? Ele não aceita ajuda. É uma pessoa irritada. O que você fizer ou algum familiar fizer é motivo dele brigar, gritar ou xingar. Então as coisas se complicam porque nem a própria alimentação ele aceita. Aí já começa aquele falatório. Só quer morrer, só fala em morrer. Você já vai observando que vai entrando num quadro depressivo. Vai ter idoso que você vai oferecer de tudo, ele não vai aceitar ajuda. Vai vir um filho, aí ele faz tudo que o filho fala. Então para o filho é fácil, é só fazer assim que ele aceita, que ele ajuda, que ele faz. Mas o filho vai embora, é tudo o contrário. Então fica difícil até para o cuidador explicar para o familiar, para a família. E vai ter caso que o próprio familiar já vê isso. O porquê? O idoso mora com um filho, dá trabalho para aquele filho, vem aquele outro filho de fora para cuidar dele, ficar um dia para a pessoa descansar, para o familiar descansar. Ele faz tudo o que o filho quer. Aí esse filho vai embora e com o outro filho é o contrário. Fica teimoso, não aceita a alimentação, não aceita tomar banho, não aceita nada. E outros casos que você dá o medicamento para o idoso, ele pensa que está te enganando, que ele tenta provocar você. Ele pega o medicamento e joga fora. Você não percebe. Quando vai ver passa mal, você não sabe nem o que é que está acontecendo. Porque eu fui ajudar o familiar a arrastar a cama para virar o colchão. Tava cheio de comprimido do medicamento dele no chão. Ele jogava fora. Jogava no lado da cama. Há quanto tempo ele não faz isso? Quanto tempo sem tomar um medicamento? O idoso perde peso, deixa de comer, fica irritado. Você tenta todo meio. Por quê? Eu vou te explicar como que vai fazer para ajudar, auxiliar, para facilitar. E quando ele não aceita nada? Ele já começa a brigar, a xingar. Ele já procura um motivo para xingar ou para brigar. Não aceita tomar banho. Você vai arrastar ele para o banheiro? Se ele não aceita comer, não abre a boca para comer, ele consegue comer até sozinho, não aceita. Aí que vocês precisam ver que tipo de problema que ele tem. O porquê que ele está assim. Mas a maioria das vezes, até para o médico ele vai mentir. Ele não vai aceitar ajuda. Se ele não aceita alguns familiares dentro da própria casa, vai aceitar um cuidador. Então você chega nessa residência, você é o primeiro inimigo dele. Por mais que você vai tentar fazer amizade, você pode conseguir, vai demorar um tempo. Depois que fizer também, tudo bem. Mas antes disso, uma pessoa não aceitar tomar banho, aí vem um familiar, conseguiu não, não conseguiu. Vem outro filho, conseguiu, aí reúne todo mundo para tentar dar um banho numa pessoa. Por quê? Porque ele não aceita.
E a maioria das vezes não consegue. Aí ele começa a emagrecer, porque ele vai provocar todo mundo. Porque na cabeça deles, ele tá provocando as pessoas, ele tá provocando os filhos, ele tá chamando a atenção de todo mundo. Então ele vai deixar de comer. Aí ele vai deixar de comer, os filhos vai lá e ele fica com a cara fechada. Resmunga que os filhos tá lá, tá todo mundo lá enchendo o saco. E ao mesmo tempo, os filhos vão embora, ele reclama pros vizinhos que ele é sozinho, ninguém vem visitar ele. Então, ao mesmo tempo, se você for reparar, esse pessoal se faz de vítima. Tem muito idoso que se faz de vítima. Então você tem que observar, tem que tomar cuidado com isso. O idoso muitas vezes se faz de vítima. De um filho para outro filho, para os familiares, reclama da família para os vizinhos. Aí ele deixa de tomar banho. Aí você é cuidador, você vai lá, vai chamar ele para ir numa praça, porque ele começou a dar trabalho, começou a se perder na rua, os familiares percebeu, resolveu pôr um cuidador lá, para ele não ficar sozinho. O familiar tem medo do quê? Dele se perder na rua, dele cair lá dentro e não ter ninguém para socorrer, dele pôr fogo na casa, bem dizer, deixar o portão aberto. Então, quando eles começam a dar esse tipo de problema, os familiares começam a perceber isso, é onde põe um cuidador para ficar junto, para evitar esse tipo de acidente. E para eles, para quem tinha a liberdade, para eles isso daí é uma afronta dos filhos. Aí ele já começa a ficar nervoso e irritado. Não aceita o cuidador dentro da residência. Então o cuidador vai penar nos primeiros meses. E pena mesmo. Como ele tinha a liberdade dele, ele vai abrir o portão, vai sair e não vai avisar pro cuidador. O cuidador vai ficar perdido, não vai nem saber para onde ele foi. Agora imagina um cuidador desesperado procurando um idoso que saiu. Ligando pro familiar que o idoso saiu e ele não percebeu, nem viu. Porque o idoso, quando ele quer aprontar, eles aprontam, é que nem criança. Por isso que vocês não devem tratar o idoso como criança. Mas eles vão agir como criança. Outra coisa, eles não querem comida. Se você arrumar a comida para ele, o alimento dele, tentar alimentar, eles não vão aceitar. Aí ele vai fazer alguma coisa lá ou vai na rua comprar alguma coisa para ele comer. Aí você deixa. Pelo menos está comendo. Aí você vai observar ele não toma o medicamento direito. Você vai tentar consertar isso. Você vai tentar fazer um horário para ele. Você não vai conseguir no começo. Porque eles não querem perder a dependência deles. Ele tem uma dependência. Independência, né? E ele está perdendo isso. Já tem alguém dentro da casa dele. Já tem alguém para brecar ele em algumas coisas. Porque se ele se perder uma vez, você não vai deixar ele sozinho de novo na rua. E ele não vai aceitar que você vai junto. O idoso não aceita. Principalmente se ele tem amigo ali na praça, um vizinho que ele conversa. Ele não vai aceitar você do lado dele. Porque o amigo não percebe que ele não está bem. Vai querer tirar sarro dele e ele vai ficar nervoso. Então, tem que observar isso, tem que correr atrás disso. Os familiares têm que observar isso também. Tem que procurar outro profissional. Ou tem que chamar, a maioria das vezes, o filho que está mais longe é o que consegue resolver. Que consegue falar, ó pai, ele só está aqui para auxiliar, ajudar.
Apenas para não ficar sozinho, para o senhor ter com quem conversar. A maioria das vezes dá certo. Mas a outra parte não dá. Tem que levar num médico mesmo. Porque eles não aceitam. Eles deixam de comer mesmo. E se ele inventa alguma coisa? Que você que não deu o remédio? Que você, cuidador, que não deu a alimentação dele? Que você foi dar alimentação para ele e já era muito tarde, ele não estava acostumado a comer aquela hora. E o familiar não perceber que é o idoso que está mentindo. Olha a responsabilidade. Olha você levando uma culpa que você não tinha nem noção. Pega você de surpresa. Então, vocês têm que prestar atenção. Vocês têm que se comunicar sempre com a família por causa disso. E ele está sempre irritado, xingando. Você falar alguma coisa, ele xinga. Ele reclama, resmunga. Aí liga para um filho liga para perguntar se está tudo bem. Ele já reclama de você, reclama do outro filho porque pôs você, que ele não tem liberdade, que é melhor morrer. Então tem que ter um jogo de cintura. Ele vai resmungar, ele vai xingar. Tem que ter um jogo de cintura. Tem que ter paciência. Muita paciência. Porque enquanto que ele está xingando, tá bom. E se ele fica nervoso e joga alguma coisa? Se ele fica nervoso e tenta te agredir? Ele não consegue levantar sozinho do sofá, mas ao mesmo tempo ele quer fazer sozinho e corre o risco de cair e se machucar. Se você for pôr a mão nele para ajudar ele a levantar, ele vai apertar seu braço, vai tentar te beliscar, que já aconteceu várias vezes isso. Tem tudo isso. Você vai colocar a alimentação dele ali, tudo bonitinho, tudo certinho. Ele pega e joga o prato de comida no chão. Mas ele não consegue levantar para pegar o alimento sozinho. Sem o andador, ele não consegue sair do lugar. Você vai ajudar, ele briga. Ele prefere cair no chão do que aceitar a sua ajuda. Acontece muito isso. Então, a maioria das vezes, passa um, passa dois, passa três, cuidador. Por quê? Não é todo mundo que aguenta. Por isso que eu falo, tem que ter paciência. Você vai vendo, vai observando, vai deixando. Enquanto que ele não estiver correndo risco, você deixa. Então tem que ir observando. Aí você vai dar um medicamento para ele, ele tenta esconder ou gospe o medicamento. É difícil lidar com isso. Porque você vê que a pressão dele pode subir e ele não quer tomar o medicamento. Você liga para o filho também fica nervoso porque tem que sair de lá do serviço para vir resolver um problema aqui e no final ele não vai tomar o medicamento. Então tem que ter um jogo de cintura e tem que formular o que você vai fazer para dar esse medicamento. Entendeu? Então vocês precisam disso. Vocês precisam ter uma base, vocês precisam, vamos dizer assim, bolar um plano para você resolver todos esses problemas. Tem um jeito certo para você resolver cada problema. Mas tem que ter paciência, muita paciência. Você vai ter que ir jogando o jogo dele no momento. A paciência não pode faltar. Quando ele estiver com algum amigo e ele começar a meter o pau em você, você deixa, você não vai reclamar, né? Vai fazer o quê? Deixa ele falar. A maioria das pessoas, quando eles começam a fazer isso, até as pessoas começam a te defender. Pô, meu, você não tá dando valor, a pessoa tá te ajudando. A pessoa tá te auxiliando. Aí ele fica quieto. Então, esse tipo de coisa vocês também vão se deparar. Também vão ver isso. É difícil.
É mais difícil ainda quando ele reclama de você pro filho. Que você não tá ali, mas não tá ajudando nada, não tá servindo de nada. Isso daí é ruim, é chato. E se eles perceber que você não gostou, aí que ele vai fazer mais vezes, aí que ele vai meter o pau mesmo. Ele vai xingar, vai jogar as coisas, vai quebrar as coisas. Vai ter aquele cliente que vai pegar o papagaio com o xixi e vai deixar cair no chão. Se você mostrar que você ficou nervoso, ele vai fazer isso daí todos os dias. Isso eu estou falando do paciente que anda sozinho, que ajuda bem. Ele precisa apenas ajuda para levantar, tomar um banho, apenas auxiliar ele. Agora imagina uma pessoa acamada fazer tudo isso. Uma pessoa que morava sozinha, teve um AVC e acabou na cama precisando de um cuidado. Imagina isso. É pior ainda. Já pensou essa pessoa não aceitar você trocar a cama? Essa pessoa não aceitar você trocar uma fralda? Ou o contrário, suja a fralda, ela vai lá e puxa tudo e suja tudo. Vocês já ouviram falar ou vão se deparar com isso, vocês vão ver. A pessoa, ela se irrita com a situação dela, ela não aceita a situação de ser cuidada. Vocês vão ver ela arrancar a fralda, sujar lençol, sujar tudo, ou quando você vai olhar assim, ó, a mão dela tá tudo suja. E a maioria das vezes você acaba de dar banho e acontece isso. Uma pessoa acamada que esconde medicamento. Você põe na boca, você manda abrir a boca para ver se engoliu. Mas eles dão um jeito de esconder. É difícil também. Você tenta dar um banho numa pessoa dessa, não aceita. Não é hora de tomar banho. Então você espera a hora que ele quer. Chega na hora, ele não aceita. Você vai arrumar alimentação para ele no horário certo. Porque ele tem medicação para tomar. Não pode tomar essa medicação com o estômago vazio. Ele não aceita se alimentar naquela hora, naquele momento. Então você vai deixando para ver até onde vai. Aí ele vai estipular um horário para poder se alimentar. Então você vai alimentar ele naquele horário. Ele não aceita. Aí ele dá risada, como que se ele tivesse, tipo assim, ganhando, entendeu? Então você vai mostrando para ele ao mesmo tempo que quem está perdendo é ele. Então você já vai anotando tudo isso para o familiar saber o que está acontecendo, o que aconteceu no dia a dia ali. Porque quando eles querem aprontar, eles vão aprontar. Eles vão dar trabalho. Se falar que ele não pode comer alguma coisa e ele ainda, por mais que ele tenha dificuldade de andar, ele vai sair e vai comprar o que ele quer. Ele não vai receber ordem de filho nenhum. É difícil esse tipo de idoso. Quando você prepara a alimentação dele e ele não aceita, ele fala que não é o horário também. Mas quando chega o horário estipulado por ele, ele também não se alimenta. E você sabe que ele precisa se alimentar para tomar os medicamentos. São medicamentos que não pode tomar com a barriga vazia. Você tenta explicar isso daí para ele, aí que ele faz o contrário. Aí que ele não vai comer mesmo. Se falar que ele não pode comer alguma coisa, ele vai atrás dessa coisa para tentar comprar. Ou manda alguém comprar. Manda algum vizinho buscar. Se ele consegue caminhar um pouquinho ainda com dificuldade, com um andador, com uma bengala, ele tenta ir atrás disso. Mas por quê? Para confrontar você
e os filhos. Porque na cabeça dele ele está mostrando que ele não vai receber ordem de ninguém. Ele vai fazer o que ele quer. Isso é o que ele pensa. E é isso que ele vai fazer. Ele tinha uma liberdade. Na cabeça dele, os filhos e o cuidador tá tirando essa liberdade dele. Então, vamos prestando atenção, porque já começa a se prejudicar nesse momento. Ele começa a, vamos se dizer assim, virar uma vítima. Ele começa a ver ele como uma vítima. Ele começa a se vitimizar. Começa a colocar a culpa em você de muita coisa. Ele vai parar de tomar banho. Ele vai querer usar as roupas mais sujas que tiver, não vai querer trocar a roupa, vai querer ficar com a roupa muito tempo. Aí já vai ser outro tipo de discussão. Então, vai observando esse momento. Porque aí já vai chegando no extremo. Aí você vai observando que o idoso vai chegando ao extremo. Às vezes ele chega ao extremo e os filhos chamam um cuidador. Porque os próprios filhos não aguentam. E não aguenta mesmo. E não vai ser qualquer cuidador que vai ficar ali para cuidar. Aí esse idoso tá com as unhas grandes que não deixou cortar, cabelo e barba grande, roupa suja, não se alimentou direito, passou mal e você vai levar no hospital. Você vai acompanhar ele. Quando chega no hospital, ele se faz de vítima. Que os filhos abandonou ele lá na casa. Tem um rapaz lá que veio para cuidar, mas também não faz nada. Em quem o médico vai acreditar? O médico não vai nem olhar para sua cara. Vai dar atenção no que ele está falando. E ele vai se fazer de vítima ali. Então você vê que aí já chegou no extremo mesmo, não tem jeito. Então vai ter que reunir todos os filhos. Vai fazer a barba, vai ter que fazer a barba. Cortar o cabelo. O necessário de tudo, vai ter que tomar banho de qualquer jeito. Porque aí ele não vai ter mais argumento, tem que tomar o banho. Tomou banho, cortar as unhas. Aí depois você dá o espelho para ele olhar. Tira uma foto do jeito que ele estava e depois do jeito que ele ficou. Banho tomado, cabelo cortado, barba feita, roupa limpa. Para ele ver que ninguém ali quer o mal dele. Só quer o bem dele. Tá fazendo por ele. Mas para você mostrar isso para o idoso é difícil. Tem que acontecer tudo isso. E nem todos, depois que acontece isso, aceita. É muito difícil. Para ele, você é um intruso na casa dele. Os filhos nunca veio agora para quê? Para atrapalhar? Porque ele não aceita ajuda. Para ele, os filhos tá agora ali porque quer alguma coisa. Te colocou ali para controlar ele. Então, na cabeça dele, tudo que ele fizer ao contrário era para o bem dele. Era para tirar você dali. Então você vai mostrar para ele que é tudo para o bem dele. É tudo para ajudar ele. Na cabeça dele você é um intruso ali dentro, ele quer te expulsar dali. Os filhos colocou você lá dentro da casa dele para observar o que ele faz, para falar depois. Então você tem que provar para ele
que você está ali para ajudar, para auxiliar. E o que você fizer ali, o que ele falar para você, você não vai sair falando para os filhos. E eles reclamam também quando você começa a fazer a sua anotação de enfermagem. Então eles começam a reclamar também e ficar irritado quando você começa a fazer a sua anotação diária. Porque eles têm medo do que você vai escrever na sua anotação diária. Então você mostra para ele que você está escrevendo apenas que ele almoçou, que ele tomou banho, tomou a medicação. Você só vai provar que ele fez tudo isso. Mostra para ele, olha, eu estou escrevendo aqui só para deixar comprovado aqui para os seus filhos depois não brigar comigo. Aí ele vai olhar que você não está falando dele, só está falando o que aconteceu no dia. Vai ter idoso lá que você não vai perceber quando você fechar a sua prancheta. Não sei se vocês vão usar um caderno para fazer a sua anotação de enfermagem. Eles vão lá tentar pegar escondido para poder ler o que você fez. Por quê? Na cabeça deles, você está escrevendo alguma coisa ali que ele não pode ler. Então mostra para ele. Explica para ele. Explica para ele que você está anotando ali os sinais vitais que viu na parte da manhã, na parte da tarde. Explica para ele que você está anotando ali o medicamento que ele tomou durante o dia. Explica que você está anotando que tomou esse medicamento, porque vai estar, quando tiver acabando, os filhos vão comprar. Então eles já vão ficar mais calmos. Eles já vão ficar menos no seu pé também. Então tudo isso depende de você explicar para o idoso. Isso daí depois de um tempo, como eu falei para vocês, depois de um tempo. Mas antes disso, é tudo uma fase turbulenta mesmo. Por isso que o cuidador tem que estar com a cabeça boa. O cuidador tem que ter um foco. Tem que estar de bem com si mesmo. Porque se um cuidador não tiver de bem com si mesmo, como que ele vai cuidar dos outros? Como que ele vai auxiliar uma pessoa? Principalmente uma pessoa depressiva, irritada, uma pessoa brava, uma pessoa que já está esperando você vir para se defender, uma pessoa machucada. Como o cuidador vai fazer isso? Então o cuidador tem que estar de bem com si mesmo, tem que estar com foco, com a cabeça boa. Que senão o cuidador não aguenta isso. Então, cuidador com a cabeça boa, com foco e com paciência, ele consegue levar tranquilo esse tipo de serviço, esse tipo de cliente. Mas também não adianta um cuidador ter foco e os familiares não colaborar. Vai ter família que vai colaborar com o cuidador. Vai auxiliar, vai querer brigar com o pai, aí você vê que não é desse jeito, você vai explicar, vai ensinar como que é para lidar, a que ponto vai chegar. Você vai explicar quando o familiar tem que dar uma bronca ali, porque o cuidador não vai dar bronca. Se alguém vai falar mais alto ali, vai ser um filho para poder auxiliar num banho. Porque se eles não quiserem tomar banho muito tempo também, não tem jeito, né? Então, você vai auxiliar o familiar a fazer isso. E quando o familiar faz o contrário, entra na pilha do paciente, começa a concordar com o paciente, aí não tem jeito. O paciente começa a cair mesmo. Então você vai ter que observar direitinho. Porque vai ter familiar que não tá nem aí. Isso vocês vão ver. Vai ser difícil lidar com o familiar e com o paciente. Aí sim vocês vão pesar se compensa vocês ficar ali ou não.
Porque tudo que acontecer, você vai se responsabilizar. Então você precisa pôr na balança se compensa ou não. Serviço tem bastante por aí. Então vamos pesar na balança para ver se compensa. É isso que eu falo. Não é qualquer tipo de serviço que nós vamos pegar. Se é por causa do paciente, você aguenta. Com o tempo você dobra o paciente. Mas o familiar você nunca dobra. Se o familiar não quer colaborar, ele não vai colaborar. Vai ter aquele familiar que nem liga mesmo. Põe você lá para falar que fez a obrigação dele. Então vocês têm que tomar cuidado com isso também. Tá? É isso que eu tenho para falar para vocês.